Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Naruto Filho do Chakra. Capítulo 101, À beira do rio. Respingo. Shiroken a jogou na água fria do rio sem nenhum cuidado. Shizune, que ficou em silêncio durante todo esse tempo, ficou chocada e finalmente percebeu que sua Lady Tsunade foi jogada no rio. Senhora Tsunade. Ela chorou e foi ajudar. A Tsunade começou a vomitar todo o sake que havia bebido. Era humanamente impossível segurar isso por muito tempo. Shiroken esperou ao lado na costa. Tsunade certamente acordou de seu semissono profundo induzido por trauma. Ela estava encharcada e olhou para a esquerda e para a direita. O que aconteceu? Ela perguntou a Shizune quem a estava ajudando. Fomos atacados B. Isso não, eu me lembro até então. O que aconteceu depois? Eu vi sangue. Tsunade perguntou. Bem, aquele homem ali nos ajudou. Ele curou meu ferimento também e espancou os assassinos. Depois ele segurou você nos braços e trouxe você aqui. Shizune explicou a verdade. Então, por que estou no rio? Tsunade perguntou enquanto apertava o cabelo para secar. Shizune corou, bem. Quando ele estava segurando você, você começou a tocar o rosto dele e a chamá-lo de Dan. Por que eu faria isso? Ela se perguntou e olhou para ele. Ela fez uma pausa. Ele parece um pouco com ele. Sim, senhora Tsunade, também fiquei surpreso. Mas ele é muito diferente ao mesmo tempo. Shizune disse. Qual o nome dele? Tsunade perguntou a ela. Mas então isso atingiu os dois. Foi decência básica perguntar um nome. Shizune olhou para baixo embaraçosamente e esqueci de perguntar. Tsunade saiu do rio e caminhou até Shiroken. Ela era uma mulher orgulhosa, com uma personalidade um tanto boba e ousada, mas ainda assim tinha uma natureza gentil. Para alguém que a ajudasse, ela mostraria sua gratidão. Obrigado, eu estava muito bêbado, parece. Ela murmurou com um rubor nas bochechas. Desta vez não por causa do álcool, mas por causa de seu rosto. Shiroken era um homem alto, musculoso e bonito. Ter essa reação era normal para ele. Ele teve isso a vida toda. Ele sorriu gentilmente, sem problemas. Parece que alguém realmente quer você morto. Deixe-me ajudá-lo a secar. Ele ergueu a palma da mão em direção a ela e uma forte rajada de vento soprou sobre todo o corpo de Tsunade. Seu cabelo esvoaçou no ar por alguns segundos e no final ela já estava seca. Surpresa, ela perguntou. Como você fez isso sem usar selos manuais? Ele sorriu. Sou um homem de muitas habilidades. Alguns até as consideram antinaturais. Tudo bem, guarde seus segredos. Então, quem é você? Não vejo nenhum bando ninja em você. Ela perguntou a ele. Obviamente, seus instintos ninja naturais assumiram o controle, tentando encontrar sua identidade. Shiroken acenou com a mão, algo desnecessário, mas apenas para o show. De repente, galhos de árvore saíram do chão e se enredaram, resultando na confecção de 3 cadeiras e uma mesa. Posso dizer o mesmo, senhorita Tsunade. Você não tem banda ninja. Shiroken respondeu à pergunta e sentou-se. Então ele pegou seu pequeno pergaminho de armazenamento e preparou um prato com saborosos bolinhos e chá. Tsunade, no entanto, ficou extremamente chocada. Ele apenas usou liberação de madeira. Como? A liberação de madeira foi uma das Kekkei Genkai mais fortes do mundo, mas nunca foi relatado que tenha sido encontrado em ninguém, exceto em Hashirama. Até mesmo todos os Senjus tentaram de alguma forma ativar esse poder, mas isso não aconteceu. Como você fez isso? Ela perguntou, apontando para a mesa e cadeira. Ele encolheu os ombros. Eu te disse, sou um homem com muitas habilidades que alguns consideram não naturais. Além disso, a liberação de madeira nada mais é do que uma combinação da liberação de terra e água, embora seja muito difícil combinar esses dois para um homem comum. Ela ficou surpresa. Ele encolheu os ombros levemente. Então uma coisa veio à mente dela. Vê, você é um Senju? Shiroken, embora não gostasse do Senju e também não tivesse mais problemas com eles. Ele parecia frio, mas não odioso. Não sou. Eu sou Shiroken Dama, senhor e patriarca do clã Dama e Nidama. Eu também sou o daimyo supremo do país Dama, país das ondas e país das águas. O nome dele despertou uma lembrança em sua mente. Lembro-me de ouvir falar de você. Muitas pessoas estão falando sobre algum senhor poderoso que trouxe prosperidade ao país das águas e ao país das ondas, ao mesmo tempo que tornou o país Dama o mais rico do mundo. Havia alguém ainda acima do daimyo neste mundo. Poder utilizar liberação de madeira sendo líder de 3 países. Ela via o homem sob uma luz diferente agora. Ele era obviamente um homem com um cérebro superior. O daimyo já era como rei. O que isso fazia de Shiroken então? Shiroken encolheu os ombros. Bem, eu tento fazer o meu melhor para criar um mundo pacífico onde não ocorram guerras. De qualquer forma, venha, sente-se. Garanto-lhe que depois de provar esses bolinhos, você implorará por mais. Shiroken, apesar de ser muito forte, sempre teve o ar de um homem acessível e gentil. Shizune e Tsunade sentaram-se e comeram. Ele feliz e lentamente os direcionou para seu pequeno culto de bolinhos. E assim que Tsunade comeu seu rosto brilhou, isso é, saboroso. Onde você comprou isso? Ele riu com orgulho. O pessoal do meu clã os fez e embalou para mim. Devo visitar o país Dama pelo menos uma vez. Ouvi dizer que é muito próspero e há muitas boas lojas de comida, chá e bebidas. Tsunade murmurou. Shiroken acenou com a cabeça. Claro, você pode vir para a cidade de Dama, a capital do país. As melhores coisas podem ser encontradas lá. Temos até mais de 1000 marcas e sabores de bebidas alcoólicas. Existe até um grande distrito de jogos. Havia estrelas nos olhos de Tsunade quando ela ouviu a palavra jogo. Eu irei para lá imediatamente. Lady Tsunade, não temos dinheiro. Shizune rapidamente a lembrou. A cabeça de Tsunade caiu e bateu na mesa. Por quê? Por que nunca ganho?
Shirokin foi alertado por esta declaração. Ele estava prestes a oferecer-lhe um empréstimo do banco. Mas se ela nunca ganhar, então será um empréstimo ruim. É melhor calar a boca. Talvez você devesse parar de jogar jogos baseados na sorte e, em vez disso, jogar jogos baseados em habilidades. Afinal, na cidade de Dama, nas casas de jogo, existem jogos de cartas que serão fáceis se você tiver um cérebro inteligente. Até aposte em boxe, corridas de cavalos e muito mais. Tudo o que você precisa é de um bom cérebro para analisar as estatísticas. Ele a aconselhou. Ela ficou alegre novamente. Shizune. Eu decidi. Iremos para Dama cidade imediatamente. Mas, e quanto ao dinheiro? Shizune perguntou. Faremos missões para algumas aldeias, coisas normais como ajudá-las a construir algo. Assim que tivermos dinheiro, iremos embora. Parecia que ela já havia desenvolvido um plano. Shirokin ficou em silêncio, não querendo ajudá-la com dinheiro. Ele mudou de assunto. Que marca é essa na sua testa? Ele perguntou isso porque sentiu muita energia vindo disso. Tsunade sabia que não deveria contar seus segredos para estranhos. Nada, apenas uma tatuagem simples. Fiz quando era pequena. Deve ser uma técnica muito poderosa para ela mentir assim. Ele pensou consigo mesmo. Ele suspirou e se levantou. De qualquer forma, quero comer peixe grelhado esta noite. Vou pegar um pouco. Vocês dois querem um pouco? Tsunade imediatamente assentiu. Ela não queria ir embora por algum motivo. Então ela se virou para Shizune. Acenda o fogo e prepare os temperos. Shiroki infelizmente fez para si uma vara de pescar com madeira e sentou-se na praia. Ele apenas usou a carne de um bolinho como comida de peixe. Tsunade também o seguiu e sentou-se ao lado dele. Na verdade, ela queria saber mais sobre ele, sua liberação de madeira e a possibilidade de fazer dele um amigo. Ter amigos em cargos importantes nunca foi ruim. Shirokin perguntou algo a ela sem olhar para ela. Você conhece Senjutsu? Ela foi pega de surpresa novamente. Mas como ele não parecia muito sério, ela respondeu, não quero. Ele suspirou, que desperdício de talento então. Você é claramente talentoso na manipulação de chakra. Posso sentir que você controla seu chakra para que ele seja armazenado naquela simples tatuagem em sua testa. Senjutsu requer um bom controle, para que você possa equilibrar os dois tipos de chakra e energia espiritual. Tsunade ficou primeiro envergonhada, pois Shirokin a pegou mentindo. Mas as palavras dele a intrigaram. Como você sentiu isso? Espere, você também pode usar Senjutsu? Shirokin acenou com a cabeça, algo assim. Tsunade começou a pensar. Ela poderia pedir ajuda para ela, já que ela morava na floresta Shikotsu e conhecia energia natural. Eu talvez tente. Mas primeiro você tem que tratar sua hemofobia, já que essa é a maior fonte de desequilíbrio em você no momento. Ah, peguei um. Ele a aconselhou. Tsunade estava observando silenciosamente Shirokin puxando o peixe. Suas palavras ressoaram em sua mente. Como eles não eram tão simples. O desequilíbrio nela não significava apenas um desequilíbrio de chakra, mas também de sua mente. Ela olhou para as mãos com tristeza. Como? Você sugere que eu possa curar esse medo? Ela perguntou a ele. Mas ela mesma não sabia por que estava perguntando a ele. Ela tinha acabado de conhecê-lo, mas um sentimento de confiança se desenvolveu, como se Shirokin fosse uma espécie de velho sábio que tinha respostas para tudo. Encare isso. Enfrente o que realmente causou medo em você. Depois de superar isso, o sangue não vai te assustar. Ah, peguei outro. Shirokin exclamou e puxou alegremente o segundo peixe, indiferente à mulher ao lado dele. Mas eles estão mortos, como? Bum! Tsunade foi interrompida. Do nada apareceu uma enorme nuvem de fumaça. E daí veio uma voz extremamente alta e pesada. Shirokin, tomei uma decisão. Capítulo 102, Shiro azarado. Tsunade instintivamente pulou para trás assustada. A voz alta parecia não humana. Mas Shirokin apenas ficou lá sentado. Oh, qual é Kurosaki? Quase comi aquele peixe. Desculpas por isso, Shiro. Vou pegar 100 peixes para você mais tarde. Ah, entendo. Você estava em um encontro? Eu te incomodei na hora errada? Kurosaki perguntou. E à medida que a nuvem de fumaça se dissipou lentamente, sua forma de dragão gigante tornou-se clara. Tsunade o viu, e isso realmente a chocou e assustou ainda mais. Nunca em sua vida ela tinha visto uma fera tão grande. Mesmo as bestas com cauda não eram tão grandes nem sua invocação. Ei, não faça da mulher aleatória que acabei de conhecer minha namorada. E Tsunade, ele é um amigo meu, não precisa ter medo. Ele é na verdade um ser muito inteligente, como qualquer invocação poderosa. Ele esclareceu e voltou-se para Kurosaki. Então, o que você decidiu? Ele perguntou. Decidi, depois de conversar com minha família, que estar com você é a opção mais segura se quisermos desfrutar de uma vida livre, em vez de viver isolados naquelas montanhas. Então decidimos ficar selados em você, com todos os termos que você disse. Kurosaki elaborou. Shirokin estava mais do que feliz. Haha, isso é muito bom. Todos vocês podem morar na cidade de Dama. Na verdade, vou construir sua casa ao lado da fazenda de Saiken. Dessa forma, vocês terão muito espaço aberto. Até Kuronosuke vai ter tantos amigos com quem brincar. Sim, Kuronosuke. Ele tem estado muito triste esses dias. Ele é um bom menino e nunca sequer persistiu ou nos pediu para voltarmos para a cidade Dama. Kurosaki explicou. Claro, ele é um bom garoto. Por que você não volta e volta com sua família para a cidade Dama em uma semana? Ele recomendou porque esperava que todo o seu trabalho estivesse concluído até então. Bom, vou voltar e começar a fazer as malas. Até mais, garoto. Pof, ele desapareceu assim como apareceu. Tsunade ficou em silêncio do início ao fim, observando-os interagir como se fossem amigos para sempre. Quem? Como você conheceu alguém assim? Ele riu quando voltou a pescar. É uma história engraçada. Eu convoquei por engano uma vez. Ele é um velho dragão muito gentil.
Ele até tem uma família, mas infelizmente eles são os únicos que sobraram. Por isso, eu declarei eles são uma espécie em extinção e atacá-los é punível com a morte, embora eu os proteja de outras maneiras. Eu não sei se devo aplaudir você ou me preocupar com as pessoas. Mas o que você está fazendo é nobre. Que tipo de ser ele é? Ela perguntou. Assim como os sábios do Monte Myoboku, ele também é uma fera invocadora mais velha. Ele pode usar a energia natural muito melhor. Ele também me disse que é mais velho que as 9 bestas com cauda, já que se lembra de ter cuidado delas por um tempo. Shirokin fez conversar um pouco com ela até que seu peixe fosse pescado. Depois disso, ele voltou ao acampamento onde Shizune estava pronto para cortar o peixe e cozinhá-lo em uma grelha feita de pedra fina parecida com ardósia colocada no fogo. Os 3 sentaram-se juntos e comeram alegremente, como se estivessem em um acampamento ou algo assim. Onde você está indo, senhor dama? Shizune perguntou. Shirokin se certificou de que ele parecesse acessível para os dois. Para conhecer o daimyo do País do Fogo. Vou falar sobre uma troca com ele. De qualquer forma, e vocês dois? De qual vila vocês são? Ele perguntou. Shizune pareceu surpreso. Você não sabe sobre Lady Tsunade? Eu ouvi o nome, só isso. Ele encolheu os ombros. Bem, Lady Tsunade é um dos lendários Sennin de Konoha. Shizune proclamou orgulhosamente. Como se um raio tivesse atingido Shirokin. Seu rosto congelou e continuou olhando para Tsunade. Ela corou, mas Shirokin não se intimidou. Sua mente estava desgrenhada. Droga, justamente quando encontro alguém interessante, surge um obstáculo. Ela é uma maldita senju, mas ele não demonstrou isso em seu rosto. Ele silenciosamente comeu seu peixe e se levantou. Bem, foi um prazer conhecer vocês duas, senhoras. E não bebam muito de agora em diante, as pessoas estão atrás de sua vida. É hora de eu ir embora. Tsunade e Shizune estavam se perguntando por que ele mudou tanto de repente. Antes ele era tão gentil e doce com eles, mas agora ele era simplesmente simples e indiferente. Sem sequer esperar por uma resposta, ele curvou-se ligeiramente e desapareceu. Suspiro a Deus, mulher. Acho que você era um dos senju decentes. Após a saída abrupta de Shirokin, Tsunade finalmente respondeu. Oh, o que aconteceu? Por que ele ficou tão distante de repente? Acho que é por sua causa. Lady Tsunade. Ele saiu logo depois de saber sobre sua identidade. Shizune adivinhou. Por quê? Ele odeia Konoha? Ou talvez meu clã? Ou eu não sou bonita o suficiente? Ela se perguntou enquanto apertava seu corpo. Ela estaria mentindo se dissesse que não se sentia atraída por ele. Sim, ela estava, e foi uma reação natural. Mas ser rejeitado repentinamente não foi de muito bom gosto. O que fazemos agora, senhora Tsunade? Shizune perguntou. Ela suspirou. Eu não sei. Talvez vá para a cidade dama como planejado. SSSH. Já era noite, a luz estava fraca. Eles ouviram algum movimento nos arbustos. Tornando-se rapidamente alertas, eles se prepararam. Ban. Por quê? Por que tenho que ir para os arbustos primeiro? Também tive alergia da última vez. Hehehe, vá, verifique se tem alguma mulher bonita tomando banho no rio. Arg, eu te odeio, Perviseide. Os olhos de Tsunade se contraíram. Ela reconheceria aquela velha voz pervertida mesmo a 1 quilômetro de distância. Suspirando, Shirokin moveu-se rapidamente em direção à vila do Castelo Daimyo. Acho que não há ninguém feito para mim neste mundo. Ele estava pensando sobre o que fazer. Ele deveria dar uma chance à mulher senju ou não? Ele se sentia atraído por ela, por sua personalidade, por seu passado, e ela também era uma mulher talentosa. Mas ela é uma senju, neta daquele que costumava ser o humano mais odiado da minha vida. Como posso? E os aldeões dama nunca vão gostar dela, ele murmurou para si mesmo. Logo, ele deixou os pensamentos irem, como todas as outras mulheres que ignorou em toda a sua vida. Eu provavelmente nunca mais a encontraria, já que ela parece estar interessada apenas em jogar e arruinar sua vida. Deixando tudo isso de lado, Shirokin chegou ao Castelo Daimyo. Como sempre, o castelo estava rodeado por uma pequena aldeia, que por sua vez era cercada por uma muralha. À distância, pareceria que toda a aldeia era uma só com o castelo. Pelo que Shirokin sabia, o Daimyo do Fogo tinha uma natureza inconstante e indecisa e era facilmente influenciado em suas decisões por preconceitos e também por influências externas. Quando as situações exigem decisões rápidas e importantes, ele faz com que seus assessores façam todo o trabalho. Quem mais o convence é o vencedor. Com isso em mente, ele sabia que não iria gostar desse homem. Como ele foi provavelmente uma das razões pelas quais o país era tão fomentador da guerra e uma dor nas costas para os vizinhos. Eu sou o Supremo Daimyo Shirokin Dama. Você deve ter recebido a notícia da minha chegada. Shirokin caminhou até o portão principal e contou-lhes casualmente. Os guardas ficaram chocados. Como Daimyo Supremo, eles esperavam uma grande comitiva de pessoas com o Daimyo sentado em uma carruagem ou algo assim. Mas aqui estava ele, sozinho e cheio de confiança. Não lhe pediram identidade, pois sua aparência confirmava tudo. Cabelos longos e brancos, pele incomumente pálida, olhos vermelhos e uma constituição alta e forte. Por favor, siga-nos, recebemos ordens de antemão sobre você. O guarda o conduziu diretamente para dentro do Palácio Daimyo para uma reunião. Ele foi levado a um grande salão decorado até a borda com cortinas, pinturas e ouro. No final havia uma parede, em ambos os lados da qual havia guardas. Shirokin foi instruído a caminhar até lá. E assim que ele chegou lá, a luz atrás da parede se acendeu. Acontece que não era uma parede de verdade, mas sim uma parede de bambu que poderia ser dobrada. O Daimyo do Fogo sentou-se atrás dele como se fosse um lindo processo. Sua figura era perceptível. Os olhos de Shirokin se contraíram. Você tem alguma ideia de a quem está se dirigindo aqui? Eu sou o governante de 3 nações. Uma é um grande país shinobi, a outra é o país mais rico do mundo. Eu também sou o governante de Sunagakure agora. Já que fiz um acordo com eles, então, tire esta cortina da minha cara. Sua voz era alta e autoritária.
O daimyo do outro lado realmente estremeceu de medo. Logo, um atendente veio e levantou completamente a cortina, deixando os dois daimyos frente a frente. No entanto, Shirokin coçou a cabeça. Tudo bem, mudei de ideia. Coloque a cortina de volta. Capítulo 103. Governante de 4 nações. Shirokin ficou chocado com o quão desinteressante e tolo o daimyo parecia. O homem tinha olhos pequenos e circulares e pupilas escuras. Ele também usava o capacete padrão do daimyo. Shirokin não sabia quem fez deste capacete uma moda ou uma regra para os daimyos. Ele nunca o usou e Jin também não. O daimyo do País do Fogo, se necessário fosse descrito em poucas palavras, era um homem pouco ambicioso, estúpido e covarde que ganhou a loteria de sua vida ao nascer do daimyo anterior. O nome do daimyo do fogo era Onshi Okimura. Shirokin riu muito quando ouviu esse nome. Como Oki significava grande e Onshi significava cocô. Então, daimyo Onshi, você vai ficar sentado aí como um grande senhor ou vir aqui e conversar cara a cara como um homem? Ele perguntou. O daimyo olhou para a esquerda e para a direita, talvez procurando algum apoio moral. Ele era basicamente uma pessoa sem cérebro. Ele não governava o país, eram seus auxiliares. E sempre que um maníaco estava no controle, acontecia uma guerra. Shirokin deu um sorriso muito amplo e amigável. Venha, vamos conversar de homem para homem. Tenho uma grande proposta de negócio para você. Daimyo Onshi tinha 2 ajudantes que atualmente eram seus conselheiros. Ambos eram opostos um do outro, então sempre brigavam. Mas na frente de Shirokin, até eles permaneceram em silêncio. Sim, senhor Daimyo, você deveria falar com ele. Eles o aconselharam. Daimyo Onshi assentiu nervosamente como se Shirokin tivesse pedido seu rim. Ele então abriu o caminho para uma área melhor onde eles pudessem sentar. Seus 2 conselheiros o seguiram silenciosamente. Depois de um tempo, Shirokin e o daimyo sentaram-se frente a frente. Não havia mais ninguém bisbilhotando-os, exceto seus 2 conselheiros. O que Lord Dama oferece? Daimyo Onshi perguntou. Shirokin tirou alguns documentos do bolso. Olhe para estes. Você sabia que Konoha foi atacada recentemente? O Hokage deles ficou aleijado agora. O que quando? O daimyo exclamou. Calma, eu parei o ataque, a vila está segura. Mas você precisa me pagar por salvar a vila. Saiba disso, Komogakuri e Iwagakuri deram as mãos para atacar Konoha mais tarde. Tenho certeza que seus daimyos também adorariam. Tome um grande pedaço de sua terra. Ele usou meios fatos para causar medo nele. O daimyo Onshi voltou-se para seus conselheiros. O que ele disse está certo. Ambos pareciam confusos, senhor daimyo. Sabemos que o Raikage e o Tsushikage se encontraram há alguns dias e discutiram algo. Se Lord Dama está dizendo isso, então deve ser verdade. Sim, é por isso que gostaria de oferecer uma aliança. Governarei as regiões do País do Fogo como Daimyo Supremo, assim como faço com o País da Água, o País das Ondas e o País Dama. Daimyo e viva como você é. Mas eu administrarei o país em vez de você para manter a paz, a segurança e a prosperidade. Posso garantir, posso tornar o País do Fogo tão rico quanto o País Dama. Ele ofereceu. E como esperado, o estúpido daimyo não conseguia entender o alcance do que Shirokin acabou de perguntar a ele. Em sua mente, ele apenas pensava que se o daimyo do País da Água estava bem com isso e estava vivendo bem, por que não poderia? Se ele deixar Shirokin fazer todo o trabalho, ele poderá simplesmente sentar e aproveitar. O que exatamente vai acontecer comigo? O daimyo perguntou. Você receberá dinheiro mensalmente e outras despesas para viver luxuosamente e aproveitar a vida. Todas as dores de cabeça de finanças e gestão serão minhas. Shirokin o informou. O daimyo gostou. Era seu sonho viver com conforto. Então ele se voltou para seus conselheiros. Quais são seus pensamentos? Assine, Lord Daimyo. E se as forças conjuntas de Kumo e Iva nos atacarem? Não podemos derrotá-los sozinhos, não quando Konoha estiver fraca. Precisamos da ajuda e da riqueza de Lord Dama. Eles o guiaram. Daimyo Onshi estava feliz. Ele achava que estava tomando a melhor decisão de sua vida. Então, eu concordo, Lord Dama. Onde devo assinar? Shirokin apresentou um documento. Tinha termos claros escritos nele. Afirmou que o daimyo Onshi Okimura estava cedendo todos os seus direitos, autoridade e posses a Shirokin e o reconhece como governante da terra e seu superior, o daimyo supremo. Basta colocar seu selo e também toda a impressão da palma da mão. Shirokin o instruiu. Animado, o daimyo imediatamente deixou a impressão da palma da mão. Chocado, Shirokin o avisou. Pelo menos leia o acordo primeiro. Meus conselheiros farão isso. Devo voltar e comemorar com minhas esposas. Ele se levantou inquieto para sair. Antes de sair, ele passou uma caixa de carimbo para seus assessores. Leiam o documento e assinem para mim. E ele foi embora com isso. O idiota nem sabia. Vendeu seu país só por algumas promessas porque era preguiçoso. Agora, restavam apenas os 2 conselheiros do daimyo. Ambos tinham um sorriso muito astuto no rosto. Vendo isso, Shirokin suspirou. Então, o que será necessário para assiná-lo? Quero 50 milhões de rio e 100 acres de terra. Um solicitou. Eu também, o outro também assentiu. Shirokin disse, você sabia que posso simplesmente parar de fornecer 2 energias e transformá-lo em fumaça? Como você se atreve? E daí se somos seus clones transformados, estamos aqui há um mês inteiro, trabalhando pra caramba. Você tem ideia de como é difícil ser babá de um homem adulto? Shirokin riu. Bem, agora você não precisará mais fazer isso. Certifique-se de que ele seja impotente e nunca tenha filhos. Se ele sofrer um acidente, deixe-o morrer. Basta assinar isto agora para que eu possa ir embora. Tenho muitos trabalho para fazer. Eles zombaram e carimbaram o acordo, finalmente oficializando-o. Shirokin agora governava oficialmente o País do Fogo como seu daimyo supremo. Na verdade, ele havia iniciado esse plano no passado. Aos seus olhos, Konoha e Kumo eram as aldeias mais fortes. Então ele enviou 2 clones para cada país para se infiltrar no círculo do daimyo. Esses 2 aqui conseguiram ocupar o lugar dos conselheiros do daimyo depois que os 2 se afogaram no rio em um acidente.
Esta foi a principal razão pela qual Shiroken entrou livremente no palácio e até repreendeu o daimyo. Na verdade, ele havia vencido antes mesmo de a batalha começar. Na verdade, batalhas reais não são travadas nos campos, elas são travadas em torno dessas mesas. Ele murmurou enquanto saía do palácio. Agora ele voltaria para Konoha, pegaria suas coisas e partiria para Suna. Depois ele ficaria lá, organizaria algumas coisas, lidaria com Orochimaru, lidaria com o daimyo do vento e depois voltaria para o país Dama, sua casa. Localização desconhecida. A reunião foi convocada por um grupo chamado Akatsuki. Este foi um passo muito importante, já que eles iriam lançar um grande movimento ofensivo em breve. Esta foi a razão pela qual a maioria deles estava fisicamente ali. Seu líder, o homem de olhos roxos e cabelos laranja, era alto. Ele pegou as 9 caudas e uma cauda agora. Mas nem toda a esperança está perdida ainda. Pelo que sabemos, ele ainda não as extraiu. E por causa do recente ataque de Orochimaru, a aldeia de Konoha está ferida e fraca. O terceiro Hokage agora é um aleijado. Não há nenhum shinobi forte presente. Portanto, desta vez usaremos uma estratégia. 4 de nós iremos caçar os 4 rabos. Mas vamos divulgar isso para que ele saiba sobre nosso plano de ataque. Nosso objetivo é atraí-lo para longe, tanto quanto possível de Konoha. Então, o resto de nós atacará Konoha e pegará as 9 caudas e uma cauda. Mas ao fazer isso, também alertaremos Shiroken Dama. No final, teremos uma besta com cauda em nossas mãos. Se tudo correr bem, teremos 3 deles ao mesmo tempo. Pen revelou o plano. Oh, eu quero ir para Konoha. Nunca vi isso. O menino loiro pulou animadamente. Pen falou novamente dizendo quem irá para onde Deidara, Itachi Uchiha, Kizami Oshigaki, Konan e Sasori, todos vocês virão comigo para Konogakakure. Kakuzu, Idan, Tobi e Juzubiva, vocês 4 irão buscar os 4 caudas. O plano foi feito, só faltava executá-lo com sucesso. Era arriscado, mas eles precisavam disso. Porque assim que Shiroken obtiver as 9 caudas e uma cauda, ele terá 5 bestas com cauda, todas livres para se mover com todo o seu poder. Seria impossível conseguir todos eles então. Capítulo 104. Trabalho do destino. Shiroken voltou para Konoha em apenas alguns segundos. Ele poderia voar facilmente como a maioria das pessoas sabia que ele poderia agora. Ainda assim, ele se absteve de mostrar suas habilidades muito poderosas. Foi chocante, pois fazia apenas um dia que Shiroken havia partido e a parte destruída da vila já parecia cheia, com prédios aparecendo por toda parte. E com toda a honestidade, essa nova parte parecia muito melhor do que a parte restante. Como esta nova parte contava com todos os novos edifícios com os melhores e mais recentes designs. Na verdade, de acordo com o plano de Shiroken, ele comprou alguns terrenos e ali fez parques públicos. Até a aldeia entrou em contato com a empresa para comprar alguns prédios, principalmente os de uso público, como delegacia, banheiros públicos e pequenas arenas. Mesmo assim, a estrada estava a ser feita por empreiteiros normais da aldeia e isso era uma tarefa lenta. Eles não tinham equipes avançadas e dedicadas para a construção de estradas como o país Dama. Lá, a empresa rodoviária contratou alguns especialistas em liberação de terra e vento. Um deveria ajudar a fazer a estrada e o outro deveria secar o asfalto recém-pavimentado. Ninguém ainda sabia sobre a nova autoridade de Shiroken como Supremo Daimyo, de qualquer maneira, isso não importava. Porque Konoha, por contrato, não poderia se intrometer em nada que acontecesse fora da vila. Então Shiroken decidiu ir ao Ishiraku Ramen e comprar alguns bolinhos decentes para comer. Ele adorou especialmente os bolinhos de pele fina como o papel que Teushi começou a fazer atualmente. Sentado na loja, foi recebido por um homem de cabelos pretos. Ele tinha um sorriso gentil e parecia amigável. Ele o reconheceu imediatamente como um Minato disfarçado. Posso almoçar com você, Lord Dama? Ele perguntou. Shiroken assentiu e continuou comendo. Ele sabia que Minato tinha algo a dizer. Eu sou Otanin de agora em diante. Queria saber quais são seus próximos planos? Os olhos de Shiroken franziram a testa. Otanin era exatamente o oposto de Minato. Que plano? Ainda não decidi nada sobre aquele garoto loiro. Ele deveria apenas passar algum tempo com seu filho e mostrar a ele o que é uma boa família. Ele merece um pouco de amor. Minato se sentiu tranquilo e livre pela primeira vez. Ele sabia que estava vivendo com tempo emprestado, mas o limite de tempo foi decidido por Shiroken. Obrigado, Senhor Dama. Coma, não fale muito enquanto come. Shiroken o cutucou. Mas agora, quando Minato se acalmou, Teushi falou, Senhor Dama, como faço para encomendar itens com sua rede de caravanas? Shiroken ficou feliz em ajudá-lo. Basta fazer uma lista dos itens que você precisa e entregá-los ao gerente da caravana. Ele fará o possível para enviar os itens diretamente para você na próxima remessa. Havia algum tipo de jutsu que pode enviar itens de um lugar para outro. Na verdade, existe um. Minato, Otanin falou. Os olhos de Shiroken tinham estrelas. O que você quer dizer? Como se chama? Minato respondeu a ele. Chama-se técnica de transferência celestial. Com esta técnica você é capaz de transportar objetos para qualquer lugar na velocidade da luz. Ao ser transferido, o objeto é envolvido pela luz e se move para qualquer destino desejado através de um feixe estreito, que lembra um parafuso de relâmpago. Embora seja restrita a objetos inanimados, a técnica também pode ser usada em organismos vivos, incluindo humanos. No entanto, como o corpo é incapaz de lidar com a velocidade envolvida na transferência, eles normalmente seriam feitos em pedaços como resultado. Infelizmente, esta técnica está nas mãos de Kumo. Claro, Minato saberia sobre qualquer jutsu que pudesse ser mais rápido que ele. Afinal, a velocidade era sua especialidade. Isso, se esse jutsu for usado corretamente, ele tem o poder de unir o mundo inteiro. O comércio pode ser verdadeiramente global com isso. Shiroken percebeu. Acho que devo fazer uma viagem para Komogakure então. Shiroken planejou. Mas eles certamente não vão dar o jutsu para você, não sem lutar. Se eu fosse eles, também manteria isso em segredo. Minato murmurou.
também era compreensível. Konoha teria deixado Shirokin verificar todos os seus jutsus se ele não estivesse assustado? Não, ele nunca faria isso. Ah, não se preocupe com isso. Vou pedir muito gentilmente no começo, e se ele ainda assim não pedir, talvez um pouco de força. Uau! De repente uma Ambu apareceu. Lord Dama, Lord Okage respeitosamente pede que você visite o escritório. Uma reunião muito importante acontecerá sobre a nomeação do novo Okage. Shirokin comeu o último bolinho e acenou com a cabeça. Vamos então. No prédio de escritórios do Okage, a grande sala de reuniões estava cheia de todos os Jonin seniores e chefes de clã da vila. Hiruzen estava sentado em uma cadeira de rodas agora, pois ter que chamar repetidamente alguém para levantá-lo era muito embaraçoso. Ele não se sentou em seu lugar oficial, entretanto. Em vez disso, ele sentou-se do lado direito. Todos, como vocês já sabem, eu havia renunciado à posição de Okage. Agora, depois de muito pensar e planejar, decidimos sobre o próximo Okage. O Daimyo já concordou e o Conselho de Anciões também concordou. A partir de hoje, assumirei oficialmente a posição de ancião de Konoha. Omura e Koharu se aposentaram, então os anciões restantes serão Danzo, Jiraiya e mais uma pessoa que apresentarei em breve. Mas primeiro, você deveria ver a Okage, Lady Tsunade. Houve um alvoroço entre muitos Jonin e chefes de clã. Um dos lendários 3 Sanins, o gênio médico finalmente retornou? Tsunade entrou orgulhosamente em seu traje habitual e ocupou o lugar do Okage no meio. À sua direita estavam Hiruzen e Jiraiya e à sua esquerda estava Danzo. Mas, ela é uma Senju. Eles levantaram suas vozes. Isso era compreensível, já que a propaganda anti-Hashirama funcionou perfeitamente. Tsunade bateu na mesa. Sim, sou um quarto Senju, mas também Uzumaki. Depois, a minha mãe e meu pai. Tenho tanto sangue Senju em mim quanto muitos de vocês. Não se esqueçam que os clãs fundadores da aldeia tive muitos casamentos mistos. Pela sua lógica, todo mundo é Senju. Na verdade, Tsunade ficou chocada com o que aconteceu na aldeia. Nunca em sua vida ela pensou que seu avô seria tão odiado pela aldeia que ele criou. E depois que ela aprendeu tudo, ela não conseguia ficar parada. Jiraiya já a convenceu a se tornar Okage. E mesmo ela não podia ignorar sua aldeia neste momento, por mais que adorasse jogar. Hiruzen assentiu e acrescentou. O que importa não é o clã dela, já que ela nem usa o sobrenome. O que importa é que somos o verdadeiro povo de Konoha que quer paz e prosperidade. Lady Tsunade pode ter tido um passado trágico que afetou ela, mas ela ainda é uma Kunoichi altamente capaz e forte. E com a nossa orientação, acredito que ela levará nossa vila a dias melhores. A multidão conversava entre si e não conseguia encontrar nenhuma refutação. A maioria deles pelo menos sabia sobre a história de sua família que envolvia um Senju. Na verdade, todos eles estão interrelacionados de certa forma. Bem, exceto para os clãs muito rígidos. Tsunade notou a cadeira vazia ao lado de Danzo e perguntou. Quem não veio? Hiruzen falou, é o novo ancião de Konoha. Ele salvou a vila da grande catástrofe e também ajudou muito as pessoas. Ele é a razão por trás da rápida reconstrução da parte destruída da vila, ainda melhor do que antes. Embora Lord Dama não é residente de Konoha, suas grandes habilidades nos negócios e seus poderes irão salvaguardar os interesses de nossa aldeia. Então dei as boas-vindas a Lord Shirokin Dama para se tornar um ancião de Konoha. Ban. Shirokin abriu a porta e entrou no corredor. Ele caminhou sem se importar com a forma como eles olhavam para ele. Tudo o que importava era que ele estava aqui. Seu olhar caiu primeiro sobre as muitas pessoas no salão. Olá a todos. Acho que seu próximo Okage. Suas palavras pararam quando seus olhos pousaram em Tsunade sentada na plataforma. Como ela estava no centro, era óbvio o que significava sua posição. Ele não gostou. Tsunade também teve uma reação semelhante. Ela não foi capaz de entender por que Shirokin deixou ela e Shizune para trás daquele jeito antes. Hiruzen não contou a ela sobre ele, nem sequer mencionou seu nome. Shirokin sorriu, haha. Achei que o destino não fosse real. Aqui estamos, nos encontrando novamente. Mas provavelmente é azar agora, ele pensou. Então, um Senju se tornará Okage? Ele falou. Tsunade e Hiruzen fizeram o mesmo discurso de antes. Encolhendo os ombros, Shirokin foi direto para o assento. Estava à esquerda de Danzo. Shirokin apenas lançou um olhar penetrante para Danzo e o ameaçou sem muitas palavras. Achei que estaria sentado aqui. Danzo não se mexeu. Sou um ancião respeitado, você é novo. Shirokin riu. Hahaha, garoto, estou velho demais para essa porcaria. Você? Ancião? Respeitado? TSK, onde você estava quando a vila estava sendo sitiada? Por que você não veio lutar? Talvez então Hiruzen não teria perdido seus membros. Você não passa de um covarde que se esconde em seu buraco quando está com medo, agora mexa-se. O desrespeito flagrante por Danzo não foi uma visão muito boa de se ver, mas ninguém levantou a voz, porque o que Shirokin disse estava absolutamente certo. Ninguém lá viu Danzo em lugar nenhum na hora da necessidade. Danzo assustou-se um pouco e mudou silenciosamente de lugar. Shirokin então rapidamente se sentou. Olá, Tsunade Senju, a nova Okage. Tsunade estava apenas olhando para o rosto dele. Ela não conseguia entender por que ele seria um ancião, já que ele já era como um rei. Vê por que você está. Capítulo 105. Jogando o jogo. Shirokin acenou para ela. Não posso dizer que estou feliz em ver você novamente tão cedo. Vamos conversar mais tarde, ok? Tsunade acenou com a cabeça e se virou para olhar para as pessoas. Vou começar a trabalhar a partir deste exato momento. Espero que todos aqui entendam a condição atual da vila e trabalhem conosco para nos prepararmos para quaisquer problemas futuros. Ninguém teve problemas com Tsunade, então eles saíram silenciosamente. Todos os que permaneceram eram anciãos do conselho. Vamos conversar no escritório, disse Tsunade e empurrou a cadeira de rodas de Hiruzen. Bem, estou indo embora, tenho trabalho a fazer. Até mais. Shirokin acenou com a mão e saiu silenciosamente.
Tsunade não conseguia nem falar antes de desaparecer. Oh, eu pensei que ele era um ancião e iria ouvir o Hokage, ela perguntou. Hiruzen suspirou. Bem, ao contrário de nós, ele é diferente. Ele não tem motivos para ouvir ninguém e está aqui só porque eu pedi. Ele é imensamente rico e experiente. Contanto que ele permaneça nesta aldeia como mais velho, podemos ter a certeza de que nada de grande dano nos acontecerá. Espere, por que você está sendo tão respeitoso com ele? Quem é ele? O que está acontecendo? Ela perguntou a ele finalmente. Hiruzen virou-se para Jiraiya e assentiu. Danzo, entretanto, foi dispensado. Hiruzen até lançou-lhe olhos estranhos ao ouvir sobre o ataque feito a Tsunade não muito tempo atrás. Eles chegaram ao escritório de Hokage e sentaram-se no sofá. Hiruzen tirou uma carta e um maço de páginas de uma gaveta e entregou a Tsunade. Estas são as palavras de Lord Farst, bem como sua carta para você. Carta? Quando ele deixou isso? Ela perguntou confusa. Quando ele foi reanimado por Orochimaru não faz muito tempo. Ele deixou algumas palavras para você. Eu não li, então não sei do que se trata. Os outros itens são as palavras secretas deixadas pelo Senhor primeiro. Tinha avisos que não percebemos no momento certo. Hiruzen disse tristemente. Tsunade assentiu e abriu a carta primeiro. Ela imediatamente reconheceu a caligrafia do seu avô. Já fazia muito tempo que ela não o via pela última vez. Carta? Tsunade, espero que você esteja bem. Ouvi dizer que você é o último Senju vivo. Deve ser uma experiência muito solitária. Por isso, eu te abençoo e rezarei para que você tenha muitos filhos e mantenha a linhagem Senju. Cometi erros terríveis no passado, Tsunade. Esses erros resultaram agora em muita destruição e perda de vidas. Minha miopia era minha própria inimiga. Eu não conseguia ver com quem deveria ter feito amizade e com quem deveria ter lutado. Se você conhecer um homem chamado Shirokin Dama, tente fazer amizade com ele. Para você, depois de descobrir tudo, ele pode parecer um vilão malvado. Mas acredite em mim, ele é muito gentil e ficou com raiva. Se eu fosse ele, também seria. Tome cuidado e não jogue muito, ou mesmo o tesouro do clã Senju não será suficiente para você. Seja forte e busque a excelência. Estou orgulhoso de você. Com amor, seu avô. A Tobi também diz olá. Fim da carta? Os olhos de Tsunade estavam ligeiramente lacrimejantes no final da carta. Ela não sabia do que ele estava falando, mas percebeu que ele estava muito arrependido. O que aconteceu com ele? Tsunade perguntou. Bem, todos nós lutamos contra Lord Dama, perdemos. Lord Dama então libertou suas almas do jutsu de Orochimaru. Eles provavelmente ascenderam para o outro mundo. Leia o livreto, Tsunade. Ele contém informações importantes. E você precisa manter isso em segredo. Segredo? Hiruzen avisou. Jiraiya sentou-se relaxadamente lá. Ele também avisou. Foi um material chocante, até para mim. Tenha cuidado com isso, Tsunade-chan. Ela ignorou a cara de macaco e olhou as anotações. Notas? Shirokin Dama é o filho adotivo de todos os 9 bestas com cauda. Ele não é um ser humano comum, ele é antigo e é muito mais velho que eu. Ele e seu clã viviam na floresta ao sul. Mas então eu apareci, junto com um inimigo muito perigoso. Eu não o ajudei e fiz um acordo com seu inimigo. Eu peguei as bestas com cauda. Mas Shirokin foi capaz de derrotar seu inimigo e matá-lo. Depois disso, ele ficou preso em um cristal. Eu fui um tolo, não deveria tê-lo ignorado. Ele salvou o mundo e eu o recompensei escravizando sua preciosa família. Mas eu já havia distribuído as feras quando percebi o erro. Pegar as bestas com cauda significaria guerra. Minha ingenuidade fez com que nossos inimigos se tornassem mais poderosos. A minha ingenuidade resultou no início da guerra e posso ver que o mundo nunca mais estará em paz. O que eu fiz? Se ao menos eu pudesse voltar. Portanto, preste atenção ao meu aviso. Nunca vá contra o homem chamado Shirokin Dama. Ele é um deus na terra. Pegue sua bênção e viva feliz ou lute com ele e enfrente a destruição. Boa sorte, Konoha. Fim das notas? Tsunade ficou chocada ao saber sobre Shirokin. Ele acabou sendo ainda mais velho que todas as nações. E a última linha, quão forte ele é? Isso, diga-me honestamente quem destruiu a aldeia, o que realmente aconteceu? Ela perguntou severamente. Hiruzen suspirou, era Shirokin, e eles contaram tudo a ela em detalhes. Embora ela tenha ficado realmente zangada quando soube como ele fez as pessoas odiarem a Shirama e destruiu metade da aldeia. Mas quando ela ouviu como ele tratou Naruto e deixou seu pai, Minato, permanecer, sua atitude melhorou, vendo que Shirokin não era inerentemente mau. Então Hiruzen revelou que Shirokin estava ajudando todos a recuperarem suas casas em apenas um dia, e ele também está trazendo comércio. Eu quero falar com ele a sós. Ela pediu. Hiruzen percebeu isso. Ele ficaria bastante feliz se Tsunade de alguma forma realmente conquistasse seu coração. Jiraiya, entretanto, era um estúpido e não viu isso. Bem, depende. Ele só virá se estiver livre. Então eu irei falar com ele pessoalmente. Se ele for um ancião de Konoha, então devo entender suas motivações e seus planos para a vila. Devo entender se ele ainda guarda rancor do clã Senju. Se ele o fizer, então ele precisa ser removido do conselho. Ela decidiu firmemente. Hiruzen e Jiraiya não se opuseram a ela. Era verdade, se Shirokin odiava o Hokage, como eles poderiam ter certeza de que ele trabalharia para salvar a vila? Vou me retirar para a casa da minha família, Tsunade. Jiraiya irá ajudá-la com tudo que você precisar. Hiruzen estava fora. Ele já estava muito fraco agora. Jiraiya sorriu presunçosamente ao ouvir isso, hehe. Tsunade-chan, o que posso fazer por você? Tsunade franziu a testa, morra por favor. Complexo Uchiha. Onde você conseguiu essa informação? Isso parece altamente suspeito, como se Shirokin havia retornado e Monari relatou algo a ele. Como se tivesse sido espalhado deliberadamente para você. Ela completou suas palavras. Shirokin riu. Haha, parece que alguém quer que eu saia de Konoha. Talvez eles queiram atacar aqui enquanto isso.
Jogamos esse jogo com eles? Monari pensou sobre isso. Deveríamos. Precisamos descobrir quem é esse inimigo. Bom, você vai ficar aqui e cuidar da vila. Enquanto isso, irei buscar Sengoku. Hehe. Saiken, você pode entrar em contato com Sengoku? Shirokin conversou mentalmente com o ordenador Saiken. Como bestas com cauda, todos eles deveriam ser capazes de entrar em contato uns com os outros. Antes eles não conseguiam conversar porque estavam presos dentro do Jinchuriki. Mas agora, como estavam livres, talvez fosse possível. País Dama. Saiken estava alegremente observando os animais pastando no campo aberto. Estava um lindo dia de sol, então ele decidiu pintar hoje com as mãozinhas. Assim, ele pegou sua enorme tela e começou seu trabalho. Aya, eu amo minhas vacas. Vou ordenhá-las agora. Vou ensinar aos meus alunos como. Saiken olhou em volta, então lembrou que era conversa telepática. Shiro, como você está? Shirokin falou alegremente. Estou bem, Saiken. Você pode entrar em contato com Sengoku e me dizer sua localização? Algumas pessoas más querem pegá-lo por coisas ruins. O quê? Sério? Espere, vou tentar te contar em breve. Saiken estava preocupado com Sengoku e rapidamente tentou contatá-lo. Como bestas com cauda, eles estavam todos interligados e, portanto, tinham a capacidade de conversar uns com os outros remotamente. Após 3 minutos, Saiken contatou Shirokin novamente. Shiro, ele está no país do som. Capítulo 106. Monari encontrou seu alvo. Quem poderia querer que Shirokin deixasse a aldeia? Esta era uma questão na mente de todos. Bem, todos incluíam apenas Shirokin, Monari e Shizui. Eles se sentaram juntos e tentaram fazer um brainstorming. Talvez sejam as 2 aldeias restantes? Eles provavelmente estão tentando atrair você? E se o alvo deles for você e não a aldeia? Monari sugeriu. Shirokin negou. Não, há uma possibilidade muito baixa de que eles sejam tão tolos. Mas vou manter seus pensamentos em mente. Monari suspirou e recostou-se. Bem, seja quem for, não importa. Eles são tolos que pensam que seus desejos ainda importam. O mundo verá uma nova ordem, eles podem fazer parte dela ou ser pisado para abrir espaço. Shirokin riu. Desde quando minha querida irmã se tornou uma belicista tão sanguinária? HMPH. Eu nunca fui, a situação me fez. Prefiro viver com você, Shirajin, Jin e todos os Biju como uma grande família. Estamos agora. Então, se as pessoas pensam que é a sobrevivência do mais apto, então, como mais apto, é nosso trabalho assumir o controle. Ela disse, e suas palavras faziam sentido. Se o mundo pensa que escravizar as bestas com cauda é certo e que elas deveriam ser capturadas, então, como a nova hegemonia, foi Shirokin quem decide o que acontece. Se ele agora diz que as feras eram amigas da humanidade, então o mundo tem de aceitar isso ou será punido. Não havia terceira via. Jin-don. A campainha tocou. Shizui levantou-se para ver quem era. Os irmãos da areia já estavam em casa, então não poderiam ser eles. Ele pensou que talvez fosse Naruto ou Minato. Mas era outra pessoa, Lady Tsunade? Tsunade ficou lá, examinando Shizui. Eu preciso ter uma conversa com Lord Dama. Shizui acenou com a cabeça. Você pode entrar, Lord Dama está sentado na sala de estar com Lady Monari. Tsunade rapidamente escolheu as palavras e perguntou, Lady Monari? Ela é meia-irmã de Lord Dama. Por favor, evite dizer qualquer coisa ruim sobre ela ou qualquer membro da família de Lord Dama. Ele não tolera isso. Shizui avisou de boa fé. Logo eles chegaram na sala, Lord Dama, Lady Tsunade veio ao seu encontro. Shirokin virou a cabeça e encontrou Tsunade olhando claramente para seu rosto, como se tentasse ver através de seus pensamentos. Tsunade. Porém, naquele momento seu olhar se voltou para Monari. Ele não gostou do sorriso no rosto dela, dos olhos intrigantes. Ah, droga, por que ela veio aqui? Agora Monari vai tornar minha vida um inferno. Enquanto isso, Monari só estava pensando em uma coisa. Nossa, ele a chamou diretamente pelo nome. Eles são tão próximos. Ela é muito bonita. Monari não. Ele a avisou rapidamente. Mas ele estava atrasado. Monari rapidamente foi até Tsunade e arrastou-a para sentar-se consigo mesma. Desavergonhadamente ela segurou a mão dela. Que nome lindo você tem. Eu gosto dele. Ah, ela corou. Qualquer um ficaria vermelho se uma beleza como Monari agisse de maneira muito próxima e amigável. Tsunade rapidamente retraiu a mão. Obrigada, Lady Monari. Lord Dama, preciso falar com você sobre algo muito importante. Sim, claro. A propósito, conheça minha irmã, Monari. Não faça careta linda. Ela é uma bruxa de mais de 200 anos. Shirokin a apresentou. No início, Monari estava sorrindo, mas no final ela estava carrancuda. O que você disse? Velha bruxa? Ela gritou com ele. Shirokin rapidamente defendeu. Ah, vamos lá, eu estava brincando. Além disso, devido à nossa longa expectativa de vida, provavelmente estamos na mesma faixa etária de Lady Tsunade aqui. Tsunade se sentiu estranha ao vê-los brigando como pessoas normais. Disseram-lhe que ambas as pessoas tinham o poder de arrasar sozinhas a aldeia com facilidade. Neste momento, apesar de sua atração por ele, ela estava agindo estritamente como Okage. Senhor Dama, eu vim aqui como Okage. Shirokin ficou sério. Por que você não disse isso antes? Venha comigo para outra sala. Não podemos ter uma bruxa velha nos perturbando. Sim, vocês dois vão. Vou trazer alguns lanches. Monari piscou para eles, o que certamente não era para ser segredo. Shirokin apenas suspirou e conduziu Tsunade para outra sala que ele estava tratando como seu escritório. O que ele não sabia é que Monari começou a questionar Shizui. Diga-me, eles gostam um do outro? Eles estão namorando? Ela perguntou a ele. Shizui coçou a cabeça. Eu não sei, Lady Monari. Mas pela maneira como eles agiram, não acho que sejam casais.
Monari se sentiu desanimada, mas se animou imediatamente. E daí? Eu ainda vi algum nível de atração por ela nos olhos de Shiro, e ela tinha o mesmo olhar. Shizui franziu a testa silenciosamente sob o pano que ele havia amarrado em volta dos olhos. Aqui vou eu, desperdiçando meus dias novamente. Mas vai ser divertido. Precisamos arranjar uma namorada para Shiro. Tsunade parece bonita e linda, e ela? Essas são ainda maiores que as minhas. Eu me pergunto se Shiro gosta disso. Sua cabeça começou a pensar demais para a esquerda e para a direita. Por que ela estava assim? Bem, assim como Shiro adorava brincar com Shiragem, ela também queria brincar com os filhos de Shiro algum dia. Dentro do escritório, Shiroken e Tsunade sentaram-se frente a frente. Ele perguntou educadamente, o que posso fazer por você, Lady Tsunade Senju? Eu não tenho esse sobrenome. Minha avó era uma Uzumaki e minha mãe também não era Senju. O último Senju de que me lembro foi meu irmão mais novo. Não adicione palavras ao meu nome. Ela o corrigiu severamente. Shiroken se desculpou, então peço perdão. Então, o que posso fazer pelo nosso novo Kage? Senhor Dama, preciso saber o que você pensa sobre mim. Só então poderei confiar em você como um ancião. Ela deixou escapar. No entanto, imediatamente ela percebeu que sua escolha de palavras não era boa. Shiroken ficou igualmente sem palavras. O que você quer dizer? Não tenho nenhuma opinião sobre você. Claro, você é linda, mas o que isso tem a ver com o fato de eu ser um ancião? Tsunade sentiu vontade de se jogar da pedra ao Kage agora mesmo. Droga, eu disse isso errado, peço desculpas. Queria perguntar se você tem algum problema com minha linhagem? Você ainda odeia a vila? Ele suspirou e relaxou de volta. Bem, sim, o nome Senju ainda deixa uma impressão ruim na minha cabeça. Mas eu tento o meu melhor para não deixar isso me afetar muito. E não, eu não tenho nenhum problema com você, Lady Tsunade. Você não teve nada a ver com o que a Shirama fez, não posso culpá-la por nada. E sobre a aldeia, eu perdoei. Então, você cumprirá seus deveres como ancião corretamente? Ela perguntou a ele. Ele acenou com a cabeça. Claro, cumprirei todos os meus deveres para com esta aldeia, protegerei seu povo tanto de danos físicos quanto de danos econômicos. Aconselharei você da melhor maneira possível quando precisar de ajuda. Da mesma forma, você pode me pedir para ajudar a qualquer momento, não importa onde eu esteja, então fique tranquilo, pois mesmo que eu não goste do clã Senju, eu não gosto de você ou da vila. Ela assentiu com a cabeça. Suas respostas a satisfizeram. Se for esse o caso, você pode me ajudar e me dizer o que fará caso sejamos atacados por Kumo e Iva? Shiroken zombou. Aniquilação total de seus exércitos e anexação de suas aldeias, isso é o que acontecerá já que eles ousam atacar minhas terras. No entanto, não se esqueça, o prédio em que você está agora pertenceu ao patriarca do clã Uchiha. Eles foram traídos por sua própria aldeia, repetidas vezes, até que nada além de matá-los fosse a única opção que restava. Só vou te aconselhar com uma coisa, mantenha os olhos abertos e tente olhar as coisas além da superfície. Você verá que a realidade é muito mais escura que a superfície colorida. Ela sabia que embora as palavras dele fossem enigmáticas, ele estava apenas avisando A de que nem tudo estava bem na aldeia. TSK. Não faz nem um dia desde que assumi. Porta abre. Aqui vai. Lanches para o casal. Monari entrou na sala com uma grande bandeja. Havia 2 copos de suco, chá e até saquê. Depois houve muitos salgadinhos e doces. As sobrancelhas de Shiroken se contraíram, junto com as de Tsunade. Razão? Bem, Monari nem estava sendo sutil aqui com suas intenções. Tudo, desde os copos, os pratos ou os doces, tudo tinha formato de coração. Havia até um pequeno bolo com as palavras casal perfeito escritas nele. Shiroken deu uma palmada no rosto e cortou ao meio imediatamente. Capítulo 107. Siga seu coração. Tsunade ficou satisfeita com as respostas de Shiroken. Depois que Monari saiu, eles continuaram a discussão. Bem, Konoha pode ser atacada em alguns dias. Não sei quem irá atacar, mas haverá algo com certeza. Shiroken revelado. Tsunade foi pega de surpresa. Ela tinha vindo apenas conversar com ele sobre o futuro, mas sua decisão acabou sendo melhor do que ela pensava. O que você quer dizer? Por que seria atacado? Porque alguém está tentando me atrair para fora desta vila, dizendo-me propositalmente a localização do animal de 4 caudas, Sengoku. Ele revelou. Ela entendeu o que ele quis dizer. E você vai? Ele acenou com a cabeça. Sim, devo. Mas não se preocupe, ainda não usei nem 10% da minha força total e o mundo já me teme. Seja quem for o inimigo, eles subestimam a mim e a minha velocidade. Desta vez, eu vou fazer tudo e matá-los instantaneamente. Então posso contar com você? Ela perguntou preocupada. Ela prefere não ter sua aldeia atacada na primeira semana de seu navio Okage. Shiroken sorriu e esticou a mão para apertar. Só se você me prometer uma coisa. Ela olhou para a mão dele, pensando muito sobre o que ele poderia perguntar. Mas incapaz de adivinhar, ela questionou claramente. O que é isso? Controle total sobre as finanças da vila. Estou pronto para assinar um contrato de que nunca tentarei prejudicar os interesses monetários de Konoha, desde que cumpra o contrato assinado anteriormente por Hiruzen. Ele informou suas condições. Ela pensou sobre isso, terei que discutir isso com os outros. Mas se eu não disser algo, ele pensará que sou uma Okage muito fraca. Tudo bem, mas só depois de você assinar o contrato. Além disso, ele só será assinado depois que você nos ajudar a salvar a vila. Preciso poder confiar em você. Não restam muitos shinobi fortes na vila. Ela disse. Shiroken concordou. Ela não parecia ser burra o suficiente para voltar atrás em suas palavras. Mas ele riu. Monari e minha assistente. Espere. Qual era o nome inventado de Shizui? Shiroken parou de repente e começou a se perguntar. Minha assistente Kawasaki Suzuki ficará aqui e ajudará. Ele disse, embora não tivesse certeza se o novo sobrenome de Shizui era Suzuki ou Honda, ou talvez Toyota. Ela se levantou e pediu respeitosamente. Então irei embora. Muito trabalho no escritório.
Por favor, me avise antes de sair da aldeia para que eu possa me preparar. Ela deveria estar com raiva dele? Bem, a escolha foi dela. Mas também era compreensível que ela não estivesse com raiva, já que ela não viu sua aldeia virar pó. Ela não viu seu avô humilhado. Quando ela voltou, a aldeia também estava sendo reconstruída muito rapidamente. Portanto, ela não poderia recriar esse ódio. Ele a seguiu até que ela saísse de casa. Então ele bateu a porta e procurou Monari. No final, ele a encontrou escondida atrás do balcão da cozinha. Que diabos, por que você fez isso? Foi tão constrangedor, reclamou ele. Ela sorriu inocentemente e tentou mostrar seus grandes olhos. Shirokin apenas zombou. O não vai funcionar comigo. Você não é Shiragem. Ela amaldiçoou. Droga, bem, eu estava apenas sendo sua simpática e velha ala. Eu não preciso de uma. E o que faz você pensar que eu sairia com ela? Ela é uma senju. Pensei que você entenderia isso melhor do que qualquer outra pessoa. Ele esclareceu. Monari segurou a mão dele. Shiro, eu vi. Você está atraído por ela. E eu vi a mesma coisa na dela também. PFFT, não brinque. Ele zombou. Mas ela persistiu. Não estou mentindo. Confie em mim, eu sei disso. Ela tem a mesma aparência que Jin já teve. E sobre ela ser uma senju. Achei que você tivesse se vingado. Por que ainda os odeia? Eu costumava odiá-los também, mas vamos lá. Ela é a última senju restante. Na verdade, a situação dela é lamentável. Shirokin sentou-se. Mesmo assim, você pode ser muito indulgente, mas e o clã Nidama? Se eu esquecer o passado, não os estarei traindo. Shirokin estava sendo muito honesto em suas preocupações. Para ele, o clã Nidama era sua família e a felicidade deles era muito mais importante para ele do que a sua. Como ele era o chefe do clã, esse era seu dever. Bem, foi o clã Uchiha que destruiu sua aldeia em primeiro lugar. Mesmo assim, eles me amam e me aceitam. O que faz você pensar que eles vão odiá-la? E você precisa entender, sua felicidade é o que os mantém felizes também. Então, apenas siga seu coração, não pense nas pequenas coisas. Enfim, me diga, como você se apaixonou por ela? Ela perguntou, batendo nele com o cotovelo. Ele revirou os olhos. Quem disse que eu me apaixonei por ela? Eu simplesmente me sinto atraído, é isso. Sério? Ou talvez fosse outra coisa. Algo grande no peito dela. Ela piscou para ele com uma cara engraçada. Tosse, você está louco? Eu não sou um pervertido. Vou sair. Depois irei para Son Village buscar Sengoku. Ele saiu de casa corado. Monari riu ao vê-lo assim. Hehe, estou adorando isso. É como se o pequeno Shiro estivesse de volta. Shirokin perambulou pela aldeia, cumprimentando as pessoas e ajudando-as em algumas coisas. Depois foi ao canteiro de obras e ajudou-os a fazer estradas. Ele sozinho percorreu 5 quilômetros em 1 hora. Depois disso, ele foi almoçar no Ishiraku Ramen, onde encontrou Naruto e Minato também comendo felizes. Havia também um garoto chamado Sasuke com eles. Enquanto ele estava comendo, um após o outro, shinobi de vários clãs vieram convidá-lo para ir aos aposentos do chefe do clã para almoçar com o senhor. Shirokin negou, dizendo que tinha um trabalho importante a fazer. Depois disso, ele foi para o balneário mais próximo. Lá ele ficou de molho em água quente por 1 hora. Mas quando ele estava saindo, viu Jiraiya espiando o lado das mulheres através de um buraco na parede. Shirokin usou a liberação de madeira e fez a parede de madeira projetar um dedo de madeira e cutucar os olhos de Jiraiya. O sábio de cabelos brancos chorou e caiu. Ah, meus olhos. Trata você bem. Quem lhe disse para fazer essas coisas na minha presença? Eu sou um ancião desta aldeia, você sabe. Shirokin o repreendeu. Jiraiya latiu. E eu também sou um idoso. Shirokin cuspiu com isso. Então é muito mais vergonhoso. Você trará desgraça para Konoha, para o Okage e para você mesmo. Enquanto brigavam, eles saíram do balneário. Foi quando Shirokin se lembrou de algo. Jiraiya deveria ser o espião da vila. Isso significava que ele deveria saber muitas coisas. Jiraiya, você pode me dizer o que essa tatuagem significa? Shirokin perguntou a ele e entregou-lhe a língua do homem que atacou Tsunade naquele restaurante. Jiraiya ficou enojado com a coisa encharcada. Que diabos é isso? Uma língua? Sim, pertence a um dos homens que atacou Tsunade. Esta é a única pista que consegui encontrar sobre a identidade deles. Ele revelou. Sabendo que isso estava relacionado à segurança de Tsunade, Jiraiya ficou sério. Eu já vi essa tatuagem antes. É um selo, e Raiz costumava aplicá-la em seus membros para impedi-los de revelar segredos. Era uma divisão secreta de Ambu, mas Lord Ferd proibiu esta divisão há muito tempo. Shirokin balançou a cabeça desapontado. Bem, acho que não estava fechado naquela época. Sua aldeia é muito problemática. Diga-me, quem foi o supervisor disso? Lord Danzo foi quem o formou e administrou. Era para fazer coisas que Lord Okage não poderia fazer publicamente, pois eram coisas bastante sombrias. Ele se reportava diretamente ao Lord Ferd. Mais tarde, ele cometeu alguns erros e Raiz foi dissolvido. Mas, parece que ainda está vivo e forte. Jiraiya já estava pensando nas razões por trás de tudo isso. Um dos motivos foi que esses eram ninjas Raiz que se tornaram rebeldes. A segunda razão foi que Lord Ferd permitiu a existência de Raiz, mas a tentativa de assassinato de Tsunade não fazia sentido. A terceira razão foi que Danzo estava executando Raiz ilegalmente em segredo, mas era impossível que Lord Ferd não soubesse disso. Parece que preciso conversar com Lord Ferd, Jiraiya concluiu. Shirokin disse zombeteiramente, estou dando a todos vocês 1 mês para consertar toda essa bagunça. O que acontecerá depois de 1 mês? Jiraiya não pôde deixar de perguntar. Shirokin começou a se afastar enquanto respondia. Simples, vou começar a explodir. Shirokin mais tarde naquela noite deixou a vila após informar Tsunade sobre isso. Ele não a viu cara a cara e apenas contou à assistente dela. No entanto, ao sair, apareceu um certo homem com uma capa vermelha estampada de nuvens.
Seus olhos vermelhos com padrões estranhos brilhavam ao luar. Ao inspecionar a vila, ele percebeu que Shirokin já havia feito uma bagunça. Mas por alguma razão, enquanto pesquisava, ele não encontrou nenhum ódio por ele nos aldeões. Isso o interessou e ele decidiu fazer algumas explorações para sua eventual missão. Porém, o que ele não sabia é que em breve conheceria alguém que mudaria sua vida para sempre. Capítulo 108. Monk Power Go! Dentro da casa de Hiruzen, situada no complexo maior do clã Sarutobi, uma reunião estava acontecendo. Foi entre Hiruzen, Jiraiya e Tsunade. Jiraiya colocou a língua que obteve de Shirokin na frente de Hiruzen. Qual é o significado disso? Tsunade perguntou. O que é isso? Língua de um dos agressores que tentou matá-lo há alguns dias. Lord Dama me deu. Lord Terceiro, essa tatuagem não é usada por raiz? Jiraiya perguntou diretamente. Hiruzen engoliu em seco, um após o outro, seus erros estavam chegando a mordê-lo na bunda. Sim, você está correto. Tsunade já havia lido tudo sobre a vila, material que apenas um Hokage poderia ler. Então ela sabia do que se tratava essa raiz. Mas o que Jiraiya e Tsunade não sabiam era que havia muitas coisas que Hiruzen mantinha em segredo. Essas coisas nunca foram registradas em documentos oficiais. Então, gostaria de me dizer por que Raiz atacou Lady Tsunade? Você não proibiu a organização? Jiraiya perguntou a ele. Hiruzen olhou para a língua com uma expressão em conflito. Esse sim, eu proibi. Mas, parece que Danzo não levou meu pedido a sério. Ban. Tsunade bateu com o punho na mesa de centro. O que você quer dizer com, não levou isso a sério? Você era o Hokage, foi você quem sancionou a formação da organização. Você tinha autoridade para dissolvê-la também. Não é tão fácil quanto parece. Danzo tem ajudado muito a vila. Ele tem trabalhado como Hokage das Sombras, fazendo coisas que eu não poderia fazer publicamente. Ele ama a vila tanto quanto eu. Hiruzen ainda foi tolo o suficiente para defender seu amigo. Jiraiya não gostou nem um pouco disso. Onde estava seu amor pela vila quando ele decidiu matar Lady Tsunade? É claro que ele não quer nada além de se tornar Hokage. Essa tem sido sua ambição há anos. Não preciso lembrá-lo da tentativa de assassinato que ele fez contra você. Tsunade ficou chocada com isso. Danzo tentou matar Hiruzen? Era como uma traição, e a morte era a única solução possível para isso. Por que você não o prendeu então? Jiraiya respondeu desapontado, porque ele pensou que Danzo poderia mudar e fazer algo pela vila. Se ele concordou em matar Lady Tsunade, não consigo nem começar a imaginar o que mais ele fez que não sabemos. Você está falando sério? Deixe um cânone solto vagar livremente, Senhor Terceiro. Até mesmo Lord Hashirama matou seu melhor amigo, Madara Uchiha, só porque ele ameaçou a vila. E ainda assim Danzo atacou um Hokage sentado e ele ainda vaga por aí com orgulho e autoridade. Tsunade também ficou desapontada com as decisões de Hiruzen. Honestamente, estou lentamente chegando à conclusão de que seria melhor se apenas nos entregássemos ao Senhor Dama para governar. Você claramente nos tornou não apenas fisicamente mais fracos, mas também internamente mais fracos. Como vamos lidar com Danzo agora? Jiraiya suspirou. Bem, Lord Dama me avisou que só temos um mês para lidar com ele. E se não o fizermos, ele fará isso. E não será misericordioso, não que eu queira que seja. Eu digo para deixarmos Lord Dama fazer isso. Tsunade sugeriu imediatamente. Hiruzen foi encurralado. Se ele disser alguma coisa a favor de Danzo agora, poderá esquecer de receber qualquer respeito de seus dois alunos. Eu concordo, deixe Lord Dama fazer isso. Mas podemos pelo menos pedir-lhe que conduza um julgamento adequado primeiro. Você espera que ele não encontre nada e que Danzo não morra? Tsunade perguntou, sabendo que seu astuto sensei estava pensando. O homem fez muitas coisas pela segurança da aldeia, Lady Tsunade. No máximo, ele deveria ser exilado. Hiruzen argumentou, fazendo os dois lendários Sannin questionarem a inteligência de seu sensei. Jiraiya não concordou com ele e depois, esperar que ele conspire e ataque Konoha? Para que ele possa se tornar o Hokage. Ou assistir enquanto ele se junta a Akatsuki. Danzo sabe demais para se soltar, menos ainda quando o personagem dele já é questionável. Você era o Hokage, diga-me a verdade, onde Danzo estava conseguindo os fundos para administrar Raiz? Eu não sei. Raiz foi estabelecido com os fundos deixados por Lord Forfe e durou um tempo. Não sei onde ele consegue o dinheiro para administrá-lo agora. Hiruzen confessou. Tsunade estava em silêncio agora. Em sua mente as palavras de Shirokin ecoaram novamente. Mantenha os olhos abertos e tente ver as coisas além da superfície. Você verá que a realidade é muito mais escura que a superfície colorida. E finalmente ela ficou cara a cara com aquela escuridão. Shirokin estava a caminho do País do Som, ao mesmo tempo em que a Akatsuki se reagrupou fora de Konogakakure para iniciar um ataque. Tudo o que esperavam era a confirmação de que Shirokin havia chegado ao Som Village. Assim que isso acontecesse e eles tivessem certeza de que Shirokin estava muito longe, eles começariam um ataque. Pen enfrentou seu time de 6. Deidara, Itachi Uchiha, Kisame Oshigaki, Konan e Sasori ficaram atrás dele. Era de manhã cedo agora, então eles tiveram um dia suficiente para lançar um ataque. Vou pulverizar a Vila do Céu. Enquanto isso, preciso que todos vocês localizem os Jinchurikis das duas feras e os capturem. Não precisamos extrair as feras agora. Ele os ordenou. Todos acenaram com a cabeça e concordaram com o plano. Com isso, Pen voou para o céu, indo mais alto que as nuvens. No entanto, havia um membro entre eles que estava preocupado com a aldeia, pois a sua lealdade residia nela. Vila do Som. Kakuzu, Idan, Tobi e Juzubiva já haviam capturado o Jinchuriki de Sengoku Roshi.
Roshi era um shinobi de Vagakure, mas para entender e controlar melhor o poder da besta dentro dele, ele deixou a vila. No entanto, acabou por ser um erro da sua parte, pois perdeu a rede de segurança da aldeia, resultando em sua situação atual, onde foi capturado pelos 4 membros da Akatsuki. Mas, surpreendentemente, eles não o machucaram. Eles tinham acabado de amarrá-lo e lhe disseram para ficar em silêncio se não quisesse nenhum conflito. Roshi tentou usar seus poderes de biju, mas simplesmente não conseguiu. A razão foi que Sengoku sabia que Shiroken estava vindo buscá-lo e ele estava muito animado. Então ele decidiu esperar pacientemente. Os 4 atacantes sentaram-se e esperaram lá. Shiroken não veio muito rápido de propósito. Ele queria que os invasores tivessem uma falsa sensação de segurança e esperassem que fossem mais rápidos e mais inteligentes do que ele. Por isso, ele levou uma noite inteira para chegar ao país do som. Então ele levou mais algumas horas para procurar Sengoku, apesar de saber sua localização. Depois de passar horas, ele finalmente entrou em uma pequena vila humana onde Roshi morava. Assim que chegou, viu os 4 membros da Akatsuki. Ele sorriu. Ah, então foi a Akatsuki que estava planejando tudo isso. É bom ver que vocês tornaram meu trabalho mais fácil. Agora não preciso encontrar todos vocês para matá-los. Hehe, excesso de confiança é ruim, te mata. Tobi respondeu bobamente. Shiroken zombou. As únicas pessoas confiantes aqui são vocês 4. Venham aqui agora. Ele levantou o braço de repente e imediatamente o corpo de Idan voou direto para a palma de Shiroken, com seu pescoço caindo precisamente em sua mão. Vou lhe mostrar o que significa ter força absoluta. Ele murmurou e arrancou completamente a cabeça de Idan de seu corpo. Ainda não estou morto. Inesperadamente a voz de Idan veio. Mesmo com a cabeça arrancada ele conseguia falar. Shiroken ficou surpreso, mas não muito, entendo. Algum tipo de imortalidade? Tudo bem então, vou usar outro método. Vamos ver se você consegue lidar com uma separação molecular. Shiroken começou a usar energia natural dentro do corpo de Idan para desintegrá-lo. No corpo humano, a carne era a maior parte que continha energia natural, e aqui Shiroken atacou. Sorrindo inicialmente, Idan finalmente começou a entrar em pânico ao perder as pernas. Era como se eles estivessem virando cinzas. Sua cabeça estava completamente separada de seu corpo, então ele não conseguia controlá-la e fazer alguma coisa. Por que você não sorri agora? A imortalidade não funciona mais? Shiroken zombou dele. Vendo seu parceiro morrendo, o primeiro a atacar foi Kakuzu. Shiroken apenas acenou com a mão. Em uma fração de segundo, mais rápido do que qualquer ninja poderia reagir, 5 pontas diferentes de raízes de árvores saíram do chão e perfuraram seu peito. Shiroken era muito avassalador para eles. Kakuzu nem sentiu quando aconteceu, só quando se sentiu incapaz de se mover e olhou para baixo é que ele viu. 5 corações? Você achou que eu não veria? Você é muito famoso, na verdade. Mas eu acho, até mesmo sua imortalidade falhou hoje. Alguém mais quer afirmar que é imortal? Shiroken perguntou aos 2 restantes. Kakuzu já estava morto, sem sequer ter tido a chance de usar seus poderes. Seu corpo caiu no chão com um baque surdo. Idan estava gritando e morrendo lentamente enquanto seu corpo se desintegrava. Tobi e Juzubiba finalmente sentiram a pressão da situação. Mas Tobi pelo menos passou a informação para Pende que Shiroken estava aqui. Isso significava que Konoha estava sendo sitiada agora. No entanto, os 2 ainda não enfrentaram Shiroken e era questionável se conseguiriam segurá-lo por muito tempo. Enquanto isso, dentro do espaço mental de Roshi. Vou! Sim, bebê! Bata-os, Shiro! Mostre-os a supremacia do macaco. Poder do macaco Go! Sengoku estava torcendo, observando Shiroken pisar em seus inimigos. Capítulo 109, Voz do Passado. Shiroken continuou a espancá-los. Diga-me, quais são suas motivações? Por que você está atrás das bestas com cauda? Eles não responderam, não como ele esperava. Ele olhou para o homem mascarado e teve a sensação de que era a mesma pessoa que ele viu durante o massacre do clã Uchiha. Você é aquele homem daquela noite, certo? Ele perguntou. O homem mascarado, entretanto, agiu como se estivesse envergonhado e feminino. Não me lembro de nenhuma noite com você. Shiroken não se importava com suas travessuras. Vamos descobrir em breve. Ele apenas deu um passo e chegou na frente do homem mascarado. O homem foi forçado a usar seu poder e se teletransportar para longe de lá. Shiroken nem mesmo o impediu. É você. TSK, fale sobre estragar toda a diversão. O homem mascarado finalmente mostrou seu verdadeiro eu. Ele se endireitou e falou sério com uma voz grossa. Agora terei que matar Juzubiba. Ele murmurou. O que, antes que Jzebiva pudesse reagir, um braço perfurou seu peito com uma kunai. Ele ficou em estado de choque e descrença. Nunca imaginou que quem o trairia seria Tobi, o coringa do grupo. Com ele fora do caminho, Tobi enfrentou Shiroken. Você arrancou meu braço esquerdo naquela noite, foi muito doloroso. Qual o seu nome? Shiroken perguntou a ele. Eu sou Madara Ushira. O homem afirmou. PFFT. Shiroken conteve a risada. Eu me recuso a acreditar nisso. De jeito nenhum Madara Uchiha pode ser tão fraco. Ele foi capaz de controlar o poder de 9 caudas completas. Eu também posso fazer isso, e de fato fiz. Tobi deixou escapar, mas imediatamente percebeu que errou. Então foi você quem atacou Konoha daquela vez? Jovem, você causou muita dor e sofrimento a este mundo. E como todos os cães raivosos, você também deve ser sacrificado. Ele o ameaçou. Tobi, entretanto, não tinha mais vontade de lutar com ele. E não pode me pegar. Tobi imediatamente saltou para Roshi e tentou agarrá-lo. Não, você não pode fazer isso aqui. A voz de Shiroken veio. E junto com aquela voz veio uma onda invisível. Era como uma lâmina, tão rápida que Tobi não percebeu que estava chegando. Golpear.
Tobi caiu para trás. Toda a sua mão esquerda estava cortada e no chão, enquanto ele sangrava do lado. Shirokin caminhou até ele. Sua sensação de segurança por causa de um simples jutsu de espaço-tempo está fora de lugar. Diante da força absoluta, nada importa. Você fará quando eles decidirem atacar? Tobi imediatamente esqueceu toda a dor assim que ouviu isso. Pelo que ele sabia, Shirokin era um ser antigo com imensa força e conhecimento. Qualquer coisa que ele diga deve ter um significado por trás disso. E se ele dissesse que existem seres mais fortes que ele, enquanto olhava para o espaço, isso só poderia significar uma coisa. Como você saberia disso? Tobi perguntou. Porque eu lutei com eles. Então saibam disso, seja qual for o seu pequeno plano, ele termina aqui hoje. Como eu não tenho tempo para lidar com vocês filhinhos querendo bancar o vilão, ele disse com uma voz ameaçadora. Ao vê-lo chocado, Shirokin tirou a máscara para ver quem era primeiro. Tobi voltou a si quando Shirokin pegou a máscara. Ele entrou em pânico e usou seu jutsu de teletransporte novamente. Ao mesmo tempo, Shirokin viu o rosto e ficou honestamente confuso. Não era esse o garoto que eu vi na foto antiga de Minato no quarto de Naruto? Ele se perguntou. Recentemente Minato vinha trazendo muitas coisas para mostrar para Naruto e isso incluía muitas fotos. Foi quando ele se sentiu um pouco em conflito, deveria matá-lo aqui e agora ou obter primeiro um resultado sobre seus motivos. Acho que preciso falar com Minato dessa vez. Shirokin manteve a máscara e o menino escapou enquanto pensava. No entanto, o menino não percebeu uma kunai sendo atirada sorrateiramente com ele. Mas antes de partir, Shirokin disse algo que ressoaria na mente do menino. Este mundo é complexo demais para ser compreendido. Mestre, Shirokin disse isso para criar dúvidas em sua mente. Porque pelo que ele entendeu, esse garoto já havia atacado Konoha uma vez, agora era a segunda vez. Então, algo deve ter acontecido para ele atacar sua aldeia natal assim. Assim que ele saiu, Shirokin caminhou até Roshi. Mas ele não o desamarrou, em vez disso, ele conversou primeiro com Sengoku. Poder do macaco Gu. Monk Power Gu. Sengoku respondeu com a mesma energia. Shirokin riu. Sengoku era uma das bestas com cauda mais divertidas, pois brincava muito com ele. Não se preocupe, Sengoku, iremos para casa em breve. Mas, uma vila da qual sou um ancião está sendo atacada agora. Então eu tenho que salvá-lo primeiro. Você virá comigo até então. Então Shirokin olhou para Roshi e haha. Vou usá-lo para negociar com Iwagakure, eu acho. Naquele momento, Roshi estava arrependido de ter deixado sua maldita aldeia. Konoha, Pen ordenou que seu grupo começasse a atacar a aldeia. Alguns deles foram responsáveis por deter os pesos pesados da aldeia enquanto os demais iriam pegar os dois Jinchuriki. Eles estavam fazendo isso em seu próprio ritmo, pensando que ninguém viria intervir, muito menos Shirokin. O efeito dos ataques na aldeia já devastada foi excessivo, pois as pessoas fugiram com medo. Tsunade sabia o que era quando a primeira explosão soou. Ela ordenou que todos os Jonin conhecidos da vila lidassem com isso. Enquanto isso, ela e Jiraiya seguiram caminhos diferentes para lutar e deter os agressores. Espero que você chegue a tempo, não sei quantos são. Ela murmurou enquanto corria. Logo, ela encontrou duas pessoas, prontas para lutar contra ela. Deidara e Conan. Ela imediatamente iniciou o ataque, sem saber que era uma armadilha preparada por Deidara, já que ele havia cercado os prédios ao seu redor com explosivos. Estrondo. Hehe, acho que será muito fácil dominar Konoha. Deidara murmurou. Não fique muito confiante, Conan o avisou. Ela provou estar certa quando Tsunade foi vista ainda de pé, apenas com leves hematomas e roupas rasgadas aqui e ali. Um grande selo em sua testa foi ativado, cobrindo seu rosto e se estendendo por todo o corpo. Longe dali, outra batalha estava acontecendo. Era entre Sasori, 5 caminhos da dor e Jiraiya. Jiraiya teve que entrar no modo sábio mais cedo, sabendo que precisava acabar com isso o mais rápido possível. No entanto, as semelhanças entre esses seres quase idênticos de cabelos laranja o chocaram ligeiramente. Nagato? Jiraiya expressou. Mas ele só recebeu ataques em troca. Sasori estava provando ser muito difícil de lidar quando trouxe a marionete do terceiro Kazekage. Os únicos que sobraram foram Kisame Oshigaki e Itachi Uchiha. O trabalho deles era encontrar os dois Jinchurikis. Itachi sabia quem era o Jinchuriki de Konoha, então escolheu ir atrás dele primeiro. Sem saber da situação atual da vila, ele chegou à casa onde Naruto morava. Ele invadiu arrombando a porta apenas para encontrar um mau cheiro de comida vencida e lixo. Irritado, ele começou a vasculhar os prédios por ali, mas ele não conseguiu encontrá-lo em lugar nenhum. Entendendo que a melhor solução era ir até a sala de vigilância e observar de lá, ele seguiu naquela direção. Mas no caminho na estrada vazia, ele do nada encontrou alguém que nunca esperava ver aqui. Mas ele gostou da aparência. Sem sequer parar, ele bateu com o punho na barriga do menino. Sasuke caiu de dor, segurando a barriga. Itachi, por que você está fazendo tudo isso? Por quê? Você é muito jovem para entender as complexidades deste mundo, meu irmão mais novo. Ban, tudo o que você precisa fazer para obter respostas é lembrar dessa dor, do ódio. Ban, lembre-se de mim, seu irmão que matou sua mãe e seu pai. Ban. A essa altura, o corpo de Sasuke estava flácido por causa da surra. Não havia como ele vencer Itachi agora. Ele chorou, mas ainda pronunciou algumas palavras. Eu sei. Você tinha algum motivo. Me diga por quê. Itachi, embora seus olhos vacilassem, ergueu a mão para dar um soco na cabeça dele e nocauteá-lo. Fique mais forte, me derrote e obtenha as respostas. Enquanto você continuar sendo um fraco patético, você nunca será nada além de um peão para os outros. Ele ergueu a mão um pouco mais e ao mesmo tempo bateu na testa de Sasuke com 2 dedos, até nos encontrarmos novamente, Sasuke. Baque. Não foi Itachi, mas um braço que apareceu por trás dele e segurou seu braço ao dar um soco em Sasuke. E o que chocou Itachi profundamente foi uma voz que ele havia esquecido há muito tempo. A voz chegou aos seus ouvidos novamente, trazendo à tona memórias do passado. Pare com isso, Itachi.
Você já fez o suficiente. Tudo isso não tem sentido agora. Capítulo 110. O mundo conhecerá a dor. Pare com isso, Itachi. Você já fez o suficiente. Tudo isso não tem sentido agora. Assim que essas palavras foram ouvidas por Itachi, ele pulou, suspeitando que um impostor estava brincando aqui para enganá-lo. Ele imediatamente suspeitou de Danzo, pois só ele sabia das coisas nos bastidores e também era baixo o suficiente para fazer isso. Porém, ele não recebeu nenhum ataque e em vez disso viu um homem vendado parado calmamente olhando para ele. Quem é você? Por que está disfarçado de Shizui? Shizui sorriu e respondeu, você não consegue me reconhecer, Itachi? Sua memória ficou tão nebulosa com o tempo? Espero que você tenha cuidado bem do meu olho. Itachi teve certeza de que era Shizui agora, ninguém, exceto ele, sabia o que Shizui fazia com o olho restante. Itachi estava incrédulo, mas, você morreu, eu vi com meus próprios olhos. Shizui acenou com a cabeça enquanto se aproximava dele, e eu pensei o mesmo, mas as surpresas vêm de maneiras inesperadas. Fui salvo por Lord Dama e fiquei em coma no ano seguinte. Ele não apenas me salvou, mas também me ajudou a treinar para que eu possa viver sem olhos. Itachi ficou chocado, porém ele ainda não baixou a guarda. Então o que você tem feito esse tempo todo? Tentando trazer paz ao mundo, meu amigo. Estou seguindo Lord Dama, pois ele usa seus métodos para impedir aldeias excessivamente arrogantes e torná-las modestas. Você não precisa fazer tudo isso, Itachi. Você pode parar agora. Lord Dama é extremamente forte, nada importa na frente dele. Essa invasão que está planejada, isso também não vai funcionar. Shizui tentou fazer seu amigo seguir o caminho certo novamente. Destruir metade de Konoha foi a sua paz? Itachi perguntou. E ele está reconstruindo. Você não sabe por que ele destruiu. Se você fizesse, você também concordaria com isso. Assim como você concordou com minha visão sobre o clã Uchiha. Shizui argumentou. Itachi viu que era justo. Sempre havia algo acontecendo nas costas que a maioria das pessoas não sabe. Ele suspirou e olhou para Sasuke. Ele gemia de dor no chão. Então Itachi rapidamente se ajoelhou para curá-lo. Perdoe-me, Sasuke. Eu fiz o que fiz pela paz e segurança desta vila. Se o que Shizui disse for realmente verdade, então lhe darei suas respostas em breve. Até então, não se lembre de mim. De repente, ele fez Sasuke cair inconsciente. Shizui caminhou ao lado dele. O que você vai fazer agora? Konoha tem um novo Hokage e o conselho de anciãos inclui Lord Dama. Você não precisa temer Danzo por enquanto. Na verdade, é Danzo quem deveria ter medo. Não temo Danzo, mas o que ele pode fazer no caminho de seus sonhos destrutivos. Ele já tem um dos seus olhos. O dano que ele pode causar é sem precedentes. Itachi o lembrou. Seus medos eram reais. Kotoamatsukami era uma habilidade do Mangekyou Sharingan que afeta qualquer indivíduo dentro do campo de visão do usuário. Pode ser usado para manipular as pessoas, proporcionando-lhes experiências falsas, fazendo parecer que estão fazendo coisas por sua própria vontade. Em teoria, este era o nível mais alto de Genjutsu e tinha o poder de afetar um grande número de pessoas, uma vez que não requer contato visual. Shizui suspirou. Eu entendo, mas não se preocupe. Lady Monari me disse que pode parar Danzo antes mesmo que ele lance seu Genjutsu. Na verdade, tenho muitas notícias preocupantes para você. As órbitas oculares de muitos membros mortos do clã Uchiha foram encontrados vazios por Lady Monari. Isso significa que foi Danzo ou aquele que ajudou você que os levou. Itachi respondeu sem pensar muito. Ele disse que era Madara Uchiha. Se Shizui tivesse olhos, ele piscaria estupidamente. O quê? Isso não é possível. Madara está morto. E mesmo se ele estivesse vivo, ele seria tão velho quanto uma árvore murcha. Itachi assentiu. Mesmo ele não acreditando totalmente em seu ajudante naquela noite, eu entendo sua preocupação. Poderia muito bem ser algum outro Uchiha com o Mangekyou Sharingan. Mas o que importa aqui é que a Akatsuki está aqui para pegar os Jinchurikis. Eles querem usar todas as bestas com cauda para destruir o mundo, para criar uma falsa sensação de paz enquanto o país se cura. Isso é o que pensa o chefe da Akatsuki. Não sei qual é a história dele, não deve ser muito boa. Shizui não estava preocupado. Não se preocupe, isso é para Lord Dama se preocupar. Ele nos ordenou que ajudássemos as pessoas da aldeia. Por que você não vem comigo, Itachi? Vou apresentá-lo a Lady Monari, o Uchiha mais forte que já existiu. Itachi ficou surpreso com esta proclamação, ainda mais forte que nós dois. Sim, já que nós dois não podemos nos gabar de termos mais de um século de idade, com diversas habilidades e um Mangekyou que não se deteriora. Ela pode nos ensinar muitas coisas, Itachi. Shizui disse. Ele queria levar Itachi com ele. Mas Itachi tinha suas preocupações. Não sei se posso ser perdoado pelos crimes que cometi. Eu matei muitas pessoas e apenas ser perdoado assim não é bom, e vai contra o que você descreveu como Lord Dama. A vila já pensa que sou o principal culpado pela morte do clã Uchiha, então não posso ter um lugar aqui. Então siga Lord Dama, ele pode puni-lo, mas também mostrar-lhe um caminho para a redenção. Ele tem muito trabalho a fazer neste mundo, mesmo que possa forçar as pessoas a viver em paz, ele não consegue ficar de olho em todos os lugares. Você matou o clã porque não tinha opção. Danzo tirou essa opção pacífica de você. Sim, você poderia ter deixado as crianças viverem, mas nas mãos da aldeia e do terceiro Hokage, que era um facilitador de Danzo, essas crianças sofreram um destino pior que a morte. Só se conhecíamos Lord Dama naquela época. De qualquer forma, escolha Sasuke e me siga. Tsunade estava ocupada lutando contra Deidara e Konan. Ambos os seus inimigos poderiam voar no céu, e isso criou muitos problemas para ela.
O principal atacante foi Conan enquanto Deidara jogava várias bombas nela do céu. Não a machucou muito, mas foi irritante, já que ela não conseguia se concentrar em Conan. Além disso, ela estava preocupada em usar sua força explosiva, pois estava em um distrito densamente povoado e as pessoas ainda estavam evacuando. Tudo que ela pôde fazer foi pular no céu e lutar por alguns segundos antes de cair. Isso não foi muito eficaz, e pela forma como seus inimigos estavam lutando contra ela, ela percebeu que eles estavam apenas tentando desperdiçar seu tempo. Verdade seja dita, Tsunade conhecia suas deficiências. Ela sabia que lhe faltavam habilidades físicas reais. Sua habilidade mais louvável era o ninjutsu médico, mas ela não conseguia nem fazer isso pois seu medo de sangue tomava conta de seu corpo. Mesmo agora isso a estava assustando, mas ela persistiu de alguma forma. Lutando ao lado de Jiraiya e Orochimaru, era óbvio para ela desde muito antes que sua melhor habilidade física era sua força explosiva, mas não ajudou muito na maioria dos cenários. Estrondo. Outra explosão caiu ao seu lado, jogando-a no chão. Ela estava ferida, mas não conseguia desistir. Seria uma pena se eu morresse hoje, ha? Serei chamado de Hokage mais fraco de todos os tempos. Preciso vencer, e ficar mais forte. Não posso me permitir ser um fracasso. Não posso. Então ela reuniu todas as suas forças e se levantou novamente enfrentando seus inimigos. Tudo que ela esperava era que as pessoas fossem embora. No entanto, nesse momento seu olhar foi atraído por uma voz ameaçadora vinda do céu. Jiraiya também percebeu isso. Ele lutou contra Sasori e o fantoche do terceiro Kazekage enquanto evitava ataques de 5 caminhos de dor. Foi uma luta perdida para ele, pois sangrou profusamente devido a muitos ferimentos em seu corpo. Não foi isso que eu te ensinei, Yahiko, Jiraiya falou. Como se fossem simples bonecos sem vida continuaram a atacar. Jiraiya estava perdendo essa luta aos poucos e não tinha ideia de quanto tempo poderia continuar. Minha vida tem sido nada além de um fracasso. Ainda não terminei meu livro, e nem encontrei o filho da profecia ainda. Ainda preciso daquele encontro com Tsunade. Seria uma pena se eu morresse hoje. Ele pensou consigo mesmo e tentou se esforçar. No céu, Pen pairava no ar, olhando para a vila e suas muitas nuvens de explosões. De longe, o maior dano foi causado por Deidara, mas ele ficou desapontado por ainda não ter recebido um sinal de que os dois Jinchuriki haviam sido encontrados. Por isso, ele decidiu que já bastava esperar. Como ele sabia, mesmo que Jinchuriki morresse, as bestas com cauda apareceriam novamente. E ele sentiu que era mais fácil pegá-los na selva do que perder tempo aqui e deixar Shiroken retornar. Isso significaria a ruína para toda a Akatsuki. Por isso ele levantou os braços para executar sua técnica mais forte, que poderia destruir toda a vila em questão de segundos. Ele gritou sua proclamação para a aldeia, para fazê-lo sentir medo, a sensação de destruição. Aceite a dor, conheça a dor. Aqueles que não conhecem a dor nunca saberão o que é a verdadeira paz. Nunca esquecerei a dor de Yahiko. De agora em diante, o mundo conhecerá a dor. Shira Tensei. Ele ergueu os braços dramaticamente, aguardando o desenraizamento da aldeia que havia causado dor aos países cujo único pecado era estar perto de suas fronteiras. A dor que a Megakure enfrentou todos esses anos, a dor que seus preciosos amigos sentiram todos esses anos. Isso foi uma vingança, disfarçada como um meio para a paz. No entanto, segundos se passaram. 1, 2, 3. No entanto, nada aconteceu. A vasta destruição que ele esperava não apareceu, mesmo quando ele usou sua habilidade corretamente. Ele olhou para as mãos confuso, e de repente, uma voz veio de cima dele. Ele imediatamente olhou para cima e viu uma figura flutuando. Os olhos de Pen se contraíram, seu pior medo se tornou realidade. Não, eu ainda não trouxe a paz. Eles ainda não conhecem minha dor. Shiroken silenciosamente olhou para ele com seus olhos vermelhos brilhantes, como se estivesse olhando para um ser inferior que ousou tocar seus pertences. Com uma voz zombeteira, Shiroken o incentivou. Vá em frente e tente novamente. Talvez então funcione. Deixe-me ver como você mostra dor a eles. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.